Nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra e João Pedro vão reatar a relação deles e vão ficar felizes. Mas isso vai fazer com que Sandra tenha uma notícia maravilhosa. Ela vai descobrir que está grávida mais uma vez de João Pedro e que finalmente vão poder realizar o sonho de formar uma família. Mas os medos e traumas da última gestação vão assombrar a vida de Sandra e vai fazer com que João Pedro dedique um tempo mais do que o necessário para a amada. João Pedro afirma: dessa vez vai ser diferente. Sabe por quê? Porque eu não vou sair de seu lado o tempo todo. Dessa vez, nós vamos passar por tudo juntos. João Pedro vai levar Sandra para se consultar com Inácia. E eles vão descobrir que, na verdade, Sandra espera gêmeos. E ainda vão descobrir um detalhe muito importante na gravidez de Sandra, deixando os dois impressionados. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Renascer. Tudo deverá acontecer logo após Sandra e João Pedro retomarem a relação deles e começarem a viver felizes com isso. Os dois namoram no quarto do rapaz, quando Sandra comenta: sabe, João Pedro, eu ainda não acredito que a gente está junto desse jeito. Tenho tanto medo dessa guerra entre a nossa família. João Pedro faz carinho no rosto de Sandra e afirma: não pense nisso agora. O nosso amor é maior do que essa guerra toda. Senão a gente não tinha voltado desse jeito. Sandra sorri e comenta: eu sei, mas acontece que muitas coisas ruins aconteceram com a gente. Eu não quero ficar plantando amor em cima de ódio. João Pedro afirma: nada disso. Estamos plantando nosso amor em um lugar bem diferente do ódio da nossa família. E agora, eu entendo quando você dizia que a gente precisava ter um canto nosso. Sandra olha para ela com um sorriso bobo e pergunta: ah, é? E o que você quer dizer com isso? João Pedro sorri e responde: quero dizer que eu vou procurar um canto pra gente ser feliz junto, longe de toda essa guerra. Sandra abre um sorriso de orelha a orelha e afirma que ela sempre quis isso, pois só assim não vai ficar no meio do fogo cruzado. Os dois voltam a se beijar e ficam namorando até tarde, quando descem para comer com todo mundo, sob os olhares maliciosos e felizes de Morena, Zinha e Deocleciano. Morena comenta: oxe, que pelo visto vocês voltaram com força total, não é mesmo? Deocleciano afirma: vocês merecem tudo de bom nessa vida, é isso sim. João Pedro e Sandra ficam sem graça com os comentários, mas afirma que estão tentando fazer dar certo dessa vez. Sandra comenta: a vantagem é que agora a gente já sabe o que não fazer para não estragar a relação. Zinha debocha: ah, mas fique tranquila. Dessa vez não tem nenhuma miséria de Mariana rondando vocês dois não. Só Coronel Pica-Pau mesmo. Mas esse aí dá pra dar um jeito. Sandra e João Pedro ficam ainda mais sem graça com o jeito que Zinha fala. E Morena retruca: isso é jeito de falar, menina. João Pedro cerra os olhos e retruca debochando: deixe ela, amadinha. Deixe ela que Zinha não perde esse costume dela. Todos dão risada e jantam enquanto conversam sobre a vida. E nos próximos dias que vão passando, Sandra e João Pedro vivem como se estivessem em uma lua de mel e namoram todos os dias possíveis, para a felicidade de Yolanda, que não se aguenta em ver a filha feliz ao lado de João Pedro mais uma vez. Mas quando Sandra está ajudando a mãe na organização do casarão, ela acaba sentindo um enjoo muito forte e vai correndo vomitar no banheiro. Yolanda se preocupa com a filha e pergunta: tá tudo bem, Sandra? O que tá acontecendo com você? Depois de alguns minutos, Sandra sai do banheiro com uma cara um pouco pálida e responde: eu acho que tá sim, mas senti um enjoo de repente, uma tontura na cabeça. Sandra se senta no sofá da sala e respira fundo para ver se passa esse mal-estar logo. Yolanda franze a testa um pouco desconfiada e se aproxima da filha devagar, enquanto encara Sandra.
Sandra percebe o olhar da mãe em cima dela e pergunta: Oxente, minha mãe, por que tá me encarando desse jeito? Yolanda então responde: Não é por nada não. É que da última vez que você sentiu essas coisas, você estava grávida, né, minha filha? Eu também tive esses sintomas quando estava grávida de você. Sandra arregala os olhos ao ouvir aquilo e fica um pouco assustada. Ela passa a mão na barriga e afirma: Ah não, mãe, não é possível que isso está acontecendo de novo. Yolanda percebe que a filha ficou um pouco assustada e tenta acalmar ela. A dona de casa comenta: Ó, minha filha, fique tranquila com isso, que se for vai ser uma coisa boa, mas de toda forma, eu acho melhor você fazer um teste. Sandra fica um pouco preocupada com o resultado que vai dar no teste, mas acaba concordando com a mãe e afirma que realmente vai ser importante ter a certeza ou não. Logo depois, Sandra volta da farmácia com um teste de gravidez e vai novamente ao banheiro para fazer o teste. Depois que faz, a mocinha fica mais ansiosa do que nunca para saber o resultado, até que finalmente aparecem os 2 tracinhos na tela do teste. Sandra arregala os olhos e um misto de sentimentos invadem o seu pensamento. Ela sai do banheiro com os olhos cheios de lágrimas e acaba preocupando ainda mais Yolanda. Yolanda pergunta: Então, minha filha, deu positivo? Sandra confirma com a cabeça e não tem coragem de falar que está grávida. Yolanda dá um abraço apertado na filha e afirma: Ah, meu amor, mas isso é uma notícia boa. Quer dizer que você está tendo a oportunidade de recomeçar a sua vida ao lado de João Pedro e que finalmente vão poder ter a família de vocês. Sandra limpa as lágrimas e comenta: Mas é que é muito difícil não se lembrar do que aconteceu na minha última gravidez. Eu não vou aguentar passar por aquilo de novo. Yolanda nega com a cabeça e afirma: Mas aquilo não vai acontecer, meu amor. Como também essa criança não vai substituir o filho que você e João Pedro perderam. É uma nova vida que está chegando e isso precisa ser celebrado. Não deixe esse medo lhe atrapalhar, não. Sandra confirma com a cabeça e responde: Você está certa, minha mãe. Eu sei que é isso mesmo que eu preciso fazer, mas ainda assim sinto medo. Yolanda comenta: Eu sei, meu amor, mas sentir medo é normal também. Isso vai ser uma coisa que você e João Pedro vão sentir e é normal. Tudo que é novo assusta. Sandra abre um sorriso amarelo, mas antes que ela possa responder alguma coisa, João Pedro chega no casarão na mesma hora para pegar Sandra e acaba ouvindo o final da conversa. Curioso, João Pedro pergunta: Oxente, o que é normal que eu e Sandra vamos sentir? Yolanda e Sandra se olham e a dona de casa afirma: Eu acho que você e Sandra precisam ter uma conversa a sós, meu bem. Sandra fica um pouco preocupada e fala: Ai não, minha mãe, fique. Mas Yolanda pega na mão da filha e responde: Não fique assim, meu amor. Vai ser bom para você contar para João Pedro. Confie em mim. Sandra tenta esconder o desespero, mas mesmo assim, Yolanda abraça a filha e deixa ela sozinha na sala com João Pedro. João Pedro se senta no lado de Sandra e pergunta: O que está acontecendo, Sandra? Por que você está nesse aperreio todo? Sandra limpa as lágrimas e comenta: É que eu descobri uma coisa muito boa até, mas ao mesmo tempo um pouco assustadora, que pode mudar a nossa vida para sempre de novo. João Pedro franze a testa e fala: Desse jeito você está me deixando assustado. Que coisa é essa? Sandra coloca a mão na barriga e responde: Eu tô grávida de novo, João Pedro. E isso tá me assustando demais. João Pedro arregala os olhos ao ouvir aquilo e um sorriso brota em seus lábios, até que ele comenta: Ô gente, isso é sério? Mas isso é uma notícia muito boa, meu amor. A gente vai ter um filho. Sandra abre um sorriso amarelo e responde: Eu sei que é, mas é que nem eu tava falando com a minha mãe. Eu não vou aguentar perder um filho de novo. Não quero passar por aquela dor de novo. 1 lágrima escorre de seus olhos assim que ela fala isso. Sandra
e João Pedro faz questão de limpar com a sua mão. O rapaz comenta: não pense desse jeito. Foi um trauma muito grande aquilo que a gente passou. A gente nunca vai esquecer da nossa filha que se foi. Mas isso não quer dizer que a história vai se repetir, porque não vai. Sandra comenta: eu tento pensar assim também, sabe? Mas ainda assim, eu fico muito preocupada com essa possibilidade. Me dá uma agonia. João Pedro puxa Sandra para um abraço apertado. Faz carinho em seu cabelo e afirma: pois não pense que a gente não vai deixar a história se repetir. Dessa vez, eu não vou sair de perto de você um minuto sequer. A gente vai passar por tudo junto, você vai ver. Sandra fica cada vez mais encantada com o jeito fofo de João Pedro e diz que ele é o grande amor de sua vida. Os dois se beijam mais uma vez. E logo depois, João Pedro afirma que pode ser uma boa ideia eles irem se consultar com Inácia, até mesmo para que esses pensamentos fiquem longe de Sandra. Sandra concorda e os dois vão até a fazenda atrás de Inácia e contam a novidade para ela. Inácia não consegue esconder a felicidade e afirma: mas essa notícia é muito boa, vocês merecem ser felizes nessa vida. Ainda mais depois de tudo que já passaram. João Pedro comenta: pois então, Inácia, é justamente por isso que a gente queria conversar com você e consultar os búzios. Sandra tá um pouco aperreada e confesso que eu também. Sandra concorda e comenta: pois é, seria mais para acalmar um pouco o coração mesmo, sabe? Inácia sorri e afirma: mas é claro. Vamos lá pro meu quarto que a gente conversa melhor sobre o que está no caminho de vocês. Os dois concordam e seguem Inácia até o quarto dela. Assim que eles chegam lá, Inácia começa a jogar os búzios para poder ver se tem alguma ameaça no caminho dessa gestação. Até que depois de um tempo, Inácia responde: vocês estão tendo a oportunidade de começar do zero, aquilo que foram impedidos de ter no passado. E essa oportunidade é para poucos. Dessa vez, vai se fazer cumprir aquilo que precisa ser feito. Vocês vão ter essa criança. João Pedro e Sandra sorriem bem mais aliviados. E Sandra comenta: foi quase a mesma coisa que minha mãe disse. Ela comentou que essa minha gravidez seria um recomeço. E Inácia responde: e ela está certa, minha filha. É uma forma muito linda de deixar todas as desavenças para trás e focar no futuro. João Pedro segura a mão de Sandra e afirma: eu vou continuar do seu lado, meu amor. Sandra sorri para o amado, mas é bem nessa hora que Inácia vê uma coisa diferente quando joga os búzios. Ela então comenta: ô, gente, isso aqui não estava antes. Sandra franze a testa, um pouco preocupada, e pergunta: o que aconteceu, Inácia? É alguma coisa grave? Inácia abre um sorriso e então revela: não tem nada de grave aqui não, fique tranquila. É que na verdade, aqui está dizendo que você está grávida de 2, são gêmeos. Sandra e João Pedro arregalam os olhos e ela pergunta: você tem certeza disso? João Pedro passa a mão na cabeça, em choque com essa informação, e responde: minha Nossa Senhora, então quer dizer que a gente vai ganhar 2 filhos? É isso mesmo? Inácia confirma com a cabeça e acaba revelando mais um detalhe. Na verdade, são 2 filhas. Isso aqui deve ter sido obra de Maria Santa. Sandra e João Pedro não se aguentam de emoção ao descobrirem que vão ter 2 filhas. E ela comenta: eu não consigo nem acreditar numa coisa dessas. João Pedro responde: nem eu. É muita alegria para uma pessoa só, isso sim. Inácia afirma que eles finalmente vão conseguir ter tudo aquilo que eles sempre quiseram ter juntos. E deixa Sandra e João Pedro ainda mais emocionados com esse lindo presente que vão receber. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.